droga, no mundo da prostituição, no mundo do tráfico. Comecei com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade eu comecei a trilhar um trajeto muito distante da vontade de Deus. Mas quero dizer para vocês que nessa época eu não conhecia Jesus, né? Eu era uma criança que eu só ouvia falar de Jesus, igualmente Jó, né? Eu só ouvia falar de Jesus. Jó disse que naquele momento ele ouvia falar de Jesus, conhecia por ouvir, né? Mas quando o Senhor colocou ele na prova, aí ele passou a conhecer Jesus. Eita glória, Jesus. E eu com 9 anos de idade, né? Vivia ali no meio daquelas pessoas que praticavam atos. E eu era criança, mas tinha uma mentalidade assim de quase de adulto, porque minha experiência é muito grande, sabe? Nesse mundão aí. Hoje tenho 32 anos. 4 filhos, para a glória do Senhor. E eu, desde os 9 anos de idade que eu vivia naquele meio ali, eu fui crescendo naquela rebeldia, não conhecia Jesus, mas o Senhor tinha uma promessa na minha vida sem eu saber. Oh, glória a Deus. E o Senhor, por várias vezes, eu ia no culto de criança na missão em São Inês do Maranhão, eu sou de lá, nasci lá. E a minha prima, ela dirigia o culto de criança. E um ancião que já dorme no Senhor disse: quem é a mãe desta criança? Ela disse: a minha tia, ela não vem, ela não é evangélica, eu trouxe ela ainda, ela nem queria vir, eu trouxe ela. Fala para ela, para a mãe dessa criança, que ela vai louvar o nome do Senhor, que ela ainda vai pregar a palavra do Senhor, e muitas almas vão se render aos pés do Senhor. Aleluia. Mas antes disso, o diabo vai se andar com ela de uma tal forma que vai tentar tirar a vida dela, vai tentar levar ela assim para o inferno. Mas o Senhor diz: é minha, é escolhida e eu não perco. Oh, glória a Deus. Eu mesmo sem entender nada, eu falei: o que é levita? O que é levita? O que é pregada missionária? O que é isso? Eu sempre fui bem de interrogar as pessoas. Eu gosto, quando alguém me fala alguma coisa, eu já pergunto: o que significa isso? Onde, né? Adquirir conhecimento. E aí eu, mas aonde? Mas eu amava louvar em casa, balançando a rede, né? Mas eu tinha vergonha. E ali eu ia para os cultos de rua, mais pro lanche mesmo. Mas ter lanche lá no cultinho, lá vai, depois eu vou. Eita, e ali o Senhor ia trabalhar na minha vida. Aí eu vim para Parauapebas. Minha mãe me trouxe para cá, nós viemos para cá. Passamos uma prova maluca, passamos muita fome aqui nesse lugar. Só Jesus sabe que nós vivemos aqui. Aí logo a rebeldia me levou para o mundão das drogas, do crack. Lá vai eu viver nessa situação. Vivi 10 anos mendigando aqui em Parauapebas. Virei mendiga em Parauapebas. Pesava 37 quilos. Né? Sou bem conhecida pela polícia aqui. Hoje eles se maravilham no Senhor. Olha assim, vê Deus. Para glória de você, vê Deus. Meu Deus é o Senhor na tua vida, mulher. Deus é fiel. E o Senhor me transformou. Minha mãe pagou o preço 10 anos do monstro, daquele monstro da bananeira. Bem aqui perto dos Alto Bonito aqui. E minha mãe orou muito, muito mesmo. E o Senhor me trouxe. Minha mãe não aguentava mais. Eu fui presa 7 vezes aqui em Parauapebas. Mas por conta de tráfico, de vender droga. Eu era usuária, né? E aí quem pegava só pra a corda mais fraca, né? E o Senhor, Ele falou: eu tenho uma promessa na vida dessa menina. E eu vou tirar ela dessa vida. Porque eu tenho promessa. E quando eu tenho promessa, o diabo não pode frustrar. Ele não pode impedir o meu agir. E aí o Senhor permitiu uma situação. Era polícia, era traficante, tudo eles querendo me matar. Eu me escondendo, minha mãe orando por mim. E o Senhor disse: eu vou levantar ela. Vou levantar, não te preocupa. E o Senhor permitiu uma situação acontecer comigo. Várias situações. E eu vim para Jesus. Minha mãe orou. Deus me libertou. 10 anos servindo a Deus. Louvando, olha só. Louvando e adorando o nome do Senhor. O Senhor me levantou. Aí lá vai de novo. A igreja fez. Não, eu não falo assim, igreja geral. Mas alguns membros que estão dentro da igreja, que falam que é membros do corpo de Cristo e está fazendo as coisas de qualquer maneira, começaram a se levantar contra mim. Começaram a puxar meu tapete. E eu não vigiei no momento, parei de orar, parei de buscar. Pá! Me afastei dos caminhos do Senhor por 7 anos. E hoje estou aqui toda quebrada. Estou toda quebrada. Ele falou: você vai. Eu tenho promessa, volta. E eu me lembro uma vez que eu peguei um Uber para uma festa, para outro lugar. Esse é o pastor, né, pastor? Tá olhando aqui para ele, eu conheci o irmão de algum lugar. Eu tô sem óculos, não tô enxergando bem não, mas deu para ver. E eu peguei um Uber numa festa, e esse Uber endemoniou no caminho. Eu ia para outro lugar e ele estava desviando do local.
E eu disse, levantei a cabeça, estava porra, e falei, tá repreendido. Para esse carro, rapaz, que eu sempre resolvi na porrada, na bala, eu era doida demais. Eu queria falar com ele também, naquele tempo, ele não era ele, era o demônio. E eu queria resolver na base da porrada com ele. Para aí, o que tu quer, tá doido? Para aí. E ele, começou logo a rir. E a voz automaticamente mudou, né? Repreendido, tu não tem autoridade. Tu não tem autoridade. Eu falei, entendi. Automaticamente o álcool, o efeito do álcool saiu. Fiquei boazinha da cachaça. Fiquei boazinha da cachaça. Eu olhei e falei, eu já sei o que tu quer. Ele fazia assim, ó. Lá porque vai para Palmares. Ele ia assim rápido. E eu falei, Deus me perdoa, Senhor. Eu posso morrer, mas na mão dele eu não morro. Eu me joguei. Eu tô com um problema na coluna. O meu disco, tenho que operar da coluna e colocar um pino. Quebrei a cabeça. Quebrei toda. Aí passou um taxista todo de paletó. E eu tava vindo na ferrovia, eu tô de paletó. Ele, ei jovem, levanta aí, menina, quase que tu morre. Tá queimando isso aqui. Eu passei uma semana andando dura assim. Aí eu voltei, ele foi me levou pra casa. Eu falei assim, Senhor, a partir de hoje eu não quero mais essa vida pra mim mais não. Chega de sofrimento, Pai. Chega de sofrimento, eu não quero mais isso pra mim não, Pai. Mais uma vez eu estou aqui na tua presença. Aleluia. Me humilhei às 6 da manhã. E falei, Senhor, esse aqui, Pai. Mas essa vez, Senhor, na tua presença. Deus, tem misericórdia, segura minhas mãos. Me protege. Eu quero te servir para sempre, Deus. Quando deu a noite, fui na igreja, pastor. Eu quero reconciliar, esperar o culto acabar. Eu quero logo, por favor, meu Deus do céu. Eu quero medo de morrer pro inferno, né? Porque se quem não obedece, o caminho é esse. Me ajoelhei, o pastor chorou muito, porque ele me conhece muito. Falou, nossa, é uma honra, irmã, tá orando porque Deus é fiel na sua vida. Deus dando muito livramento. E eu fui. Voltei, eu tô com 1 ano e 6 meses que eu tô reconciliada. Oh, glória a Jesus. Mas teve esse, igual o irmão falou, não sei qual foi o irmão que falou, que esse irmão aqui falou, né? Que nós passamos, tem gente que não aguenta, né, irmão? Eu tô com 1 ano e 6 meses que eu me reconciliei, mas é 1 ano e 6 meses doído. Doído. Comecei a má digestão, quando penso que não, né? Tu tá com câncer de mama, tu tá com descompatia lombar degenerativa. Tu tá com um monte de pedrozinhos, tu tá com pancreatite aguda, e tu tá também com pancreatite aguda e lesão do teu fígado. Tá com cirrose. Misericórdia, Jesus. E aí tem gente que fala assim, Maiara, mas tu vai procurar logo a doença. Eu falei, não, eu vou me tratar. Eu fui caçar um problema, porque meus amigos já tinham. E o médico falou, e aí descobriu um monte de coisa. E essa pancreatite aguda, ela sai acabando com tudo meu, ó. É que eu tô de pressa, mas eu tô muito mal, eu perdi 25 quilos. Né? 25 quilos, tô aqui ainda com os pontos, porque eu não fui lá no hospital tirar esses pontos. Minha mãe disse, mulher de Deus, deixa esse ponto aqui, mulher. Eu não quero nem precisar ir no hospital. Depois eu vou lá e tiro, isso aqui vai doer, mas não importa, não doeu, passou, pior passou. E a minha mãe falou, minha filha, tu te coloca na posição, porque dessa vez nós estamos bombeados, eu te levo. Eu tirei o órgão, né? Não tenho mais a minha vesícula. E também fiz a cirurgia do meu pâncreas. Também o meu fígado. Aí hoje, ontem, eu fui fazer meus exames de imagens. E, pra glória do Senhor, o pancreatite sumiu. Oh, glória a Jesus. Então, que você quiser ver a minha sogra operada ou internada, tá aqui depois, sabe? Louvado seja Deus. E o Senhor disse, filha minha, cresça somente, continue a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Sabe por quê? Um dia tu vai entender por que eu permiti isso na tua vida. Nunca diga assim, não, por que eu tô passando por isso? Calma, tu vai entender um dia o que tu tá passando, vai valer a pena. Eu tô fazendo isso pra ti, pra tu aprender, eu tô te ensinando. Eu não quero te perder. Aleluia. Meu Deus, eu falava, num momento algum eu murmurei. Eu nunca perguntei por que eu tô passando por isso, Senhor. Mas eu sei o porquê que eu tô passando por isso. Sem hipocrisia nenhuma, por que, Senhor? Eu sei por quê, porque Ele não me perde. E Ele sabia, se eu não tivesse dessa forma bem, que eu não estaria na presença dEle, talvez isso. Igual eu falo, quem tem promessa, ele pode até morrer, mas antes do Senhor cumprir, não. Deus cumpre primeiro para Oh, glória, Deus é fiel. Louvado seja Deus. Eu Deus. falei, Senhor, eu vou fazer uma campanha de 7 sábados na minha casa de ação de graça. Já foi o primeiro antes de eu me internar. E o SUS, olha só o milagre das coisas. O Senhor preparou tudo para mim. A esposa estava desempregada. O meu esposo estava desempregado. E eu falei, Senhor, e agora? Eu passei mal na igreja, dentro do culto. Aí o inimigo não é sagaz. Ele quer que a gente passe mal na igreja, mas não adianta, entendeu?
Mas eu já sei a estratégia dele. Eu pastor, ora por mim, passou mal, andou, dor de desmaio. Eu falei, eu cheguei em casa, falei com minha esposa, amor, me leva para o hospital. Chegando na UPA lá, o doutor disse assim, meu Deus, eu acho que essa menina está com câncer. Foi aquele maior comentário. Minha transferida para a HGP. Chegando lá, batendo a tomografia e constataram esse problema. E eu peguei e falei, olha doutor, voltei para a UPA, vamos te internar urgência, pelo amor de Deus. Tu não vai ficar muito tempo não, mulher. Vamos te internar, mas não vai ter cirurgia agora não, porque está greve. Eu falei, doutor, eu levantei daquela cadeira de roda, não estava andando mais. Doutor, por favor, me perdoa. Eu não estou invalidando o seu diploma, nem o seu certificado, nem os teus estudos. Mas, por favor, eu vou para casa. Eu tenho 4 filhos, tenho 3 filhos autistas. Então, eu tinha que voltar, não tinha por que ficar. Se não tinha rede de apoio, só era meu esposo. Se ele não trabalhasse, eu passava fome. Ele estava fazendo um bico, mas não estava aquele fichado, né? E aí, um dia recebia, ficava naquela moleza. Eu falei, Senhor, e agora? Aí ele falou, não, tudo bem, mas eu não vou te entregar os documentos, não, porque isso é grave. Se você morrer, assina aqui. Eu assinei e fui embora. Quando eu notei meu esposo chorando, meu Deus, e agora? E de greve, tem que operar logo. Eu fui pro monte. Pastor, mas tu quer ir pro monte? Mas eu falei, quero agora. Aleluia. Pode vir me buscar agora. Eu vou. Posso partir, mas vai ser lá em cima. Aleluia. É lá em cima que eu vou partir, Senhor. Se for pro Senhor me levar agora, lá em cima do monte. Fui, passei 3 dias só. Eu nem cantava os hinos só. Não conseguia nem falar. Inchada, barrigona. Eu vou mostrar pra vocês. Não tem barriga d'água, aquela doença? Inchadona, magrinha. Eu tô com pressa, se eu tirar aqui vocês vão ver. Emagreci bastante, pra quem eu era bem mais forte. E aí eu só secando, eu tava secando a noite por dia. O médico falou que parece colocar com a mão aquela doença assim, ó, pam. Porque eu não tenho colesterol, não tenho diabetes, nada Glória que possa ocasionar isso. E parece colocar com a mão assim. Mas foi só me reconciliar com a pessoa. Pra querer me parar. Porque eles sabem, né? Eles sabem a obra que Deus tem nas nossas vidas. E aí naquele momento eu fui, desci do monte e fui repetir o exame, não deu mais pancreatite. Falei, doutor, eu sabia que estava curada. Eu disse, olha, mas ainda tem ainda a tua vesícula que está doente. Ela pode dar de novo. E aí eu confiando mesmo no Senhor, eu sou aquela pessoa que eu compro lá, tipo assim, eu faço projetos e ainda nem R$1 no bolso. Falo, eu vou olhar na rede social o carro que eu quero. É esse carro que eu quero. Sem nem um centavo no bolso. É isso que eu quero, Senhor. Meu marido falou, essa mulher não é normal. Sou mesmo não. Quando eu falei, eu quero esse carro bem aqui. Aí o Senhor, eu estava afastada na época. Eu profetizei, me reconciliei, só me deu meu carro. E o que acontece? Eu fui, quando deu agora, no sábado, foi dia 16. Eu dei uma contenção de graça. No sábado antes, aí passei o domingo em casa, na segunda-feira passei na hora e fui internada. E o Senhor fala, não fala nada, fica calado. O inimigo estava esperando eu falar, mas Senhor, deu um culto de ação de graça ontem. Tá entendendo como é que o inimigo é sujo? Era isso que ele me queria ouvir da minha boca. Senhor, você deu um culto de ação de graça ontem, por que o Senhor me curou hoje? Não, não é assim não. É do jeito dele. Oh, glória a Deus. É do jeito que o Senhor quer, o jeito dele é melhor pra nós. Louvado seja. E na segunda-feira eu fui, tipo assim, o meu esposo estava desempregado logo, Deus abriu uma porta de emprego, que eu orei, Senhor, um plano de saúde pra mim, por favor, Senhor. E o Senhor foi lá, abriu uma porta de emprego. Eu fui para um particular, com menos de 10 dias que tinha assinado do plano, liberou minha cirurgia de 15 mil pelo plano. Eu sem nem um centavo, nem meu marido, mas acabar de fechar. E o plano de saúde, eu fui lá com o diretor do hospital, do Apivida. Falei, doutor, pelo amor de Deus, não tô legal. E o médico ficou com dó de mim. Falei assim, não vou conversar com o geral lá e nós vamos ver. No outro dia me liga, minha filha, prepara o documento aí. Só que eu passei mal antes do dia da cirurgia marcada. Aí foi emergência. Foi rápido, eu fiquei entubada durante 1h30. Eu fui entubada, porque foi geral, anestesia. E foi maravilhosamente, aquela cirurgia foi rápida, não deu nada de errado. É tanto que eu tô aqui com 1 mês, eu com 2 dias, eu tava fazendo comida já. Porque não tem, a gente não tem fazer, né? Meu esposo trabalhando, eu fazendo a comida, e o médico, tu não quer? Andei de moto. Tá aqui, fiz a endoscopia ontem, a ultrassonografia, o médico está perfeitamente bem. Glória a Deus. Deus, ele dá oportunidade. Aleluia. Sabe o que o Senhor falou pra mim? Filha, eu te dei uma oportunidade, mais uma. Tu lembra do voto? Eu falei, lembro, Senhor, tá ok, o voto tá em dias. Domingo agora eu vou começar. 7 sábados lá em casa, que vocês também já estão convidados, viu? Amém. 7 sábados na minha casa. Cultos e ação de graça ao Senhor. E os domingos evangelismo no bairro Vila Nova. E depois vem no bairro dos Minérios. Glória a Deus. Porque essa é a obra que o Senhor tem comigo. É a obra de libertação, de salvação. Nós não fomos chamados para
tipo pregar por dinheiro, não. Nós fomos chamados para pregar a palavra e ganhar as almas do Senhor. Igual o pastor pregou agora, que dinheiro não é tudo. O povo está visando dinheiro, minha gente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se Deus me livrar partir hoje, o dinheiro fica aí.